Muito bem, muito bom. Então parece que está me ouvindo, né, Luísa? Estou com som, beleza. Então, olá a todas, olá a todos. Sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas para esta nossa penúltima manhã de leitura do livro do professor Marcelo Badaró Matos, A Classe Trabalhadora, de Marx ao Nosso Tempo. Hoje é a nossa sessão de leitura número 34, terminaremos muito provavelmente o último capítulo, semana que vem então a sessão final de leituras, sobre as considerações finais. Sempre me acompanha aqui minha colega de grupo, a Luísa Braido, que fazemos essa leitura, claro, dentro, como estava no logo antes ali da leitura, né, dentro do âmbito do Grupo Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Trabalho e Políticas Públicas em Educação, coordenado pela professora Liliana Soares Ferreira, do Centro de Educação da UFSM. Nas últimas semanas nos acompanharam na leitura os colegas Marcelo Noriega Pires, que hoje não está, ele foi acompanhar um familiar, e também da história, ele é o Marcelo, e o professor Escapim, que vem lá do Cefet, da Educação Física, e também hoje ele não vai nos acompanhar na leitura, pois está em trânsito, eles me passaram. Então, hoje faremos a nossa formação, digamos assim, mais perene de toda a leitura. Fomos eu e a Luísa que estivemos presentes desde o início, desde a primeira sessão de leitura. Alguns outros colegas também já passaram, lembro de vários do grupo. Depois, cada um vai adequando seus horários, vai tendo seus compromissos, enfim, né? Os interesses também vão se mexendo muito rapidamente, as escritas também vão nos tomando, isso tudo, né, exacerba o nosso tempo. Então é assim mesmo, né? É assim mesmo. As leituras são assim, são dinâmicas, é da natureza das leituras neste âmbito acadêmico, digamos assim. Estamos Principalmente com transmitindo. esse tal ensino híbrido, né? O Nossa, tempo Luísa. que a gente tem, a Ah, qualquer Luísa, momento é o olha, trabalho, né? exatamente, cara, é o tempo todo, é full time, Luísa. Eu começou agora, segunda-feira, começou essa semana, né, o nosso segundo semestre de 2020, tá? E começou, então, assim, ó, e-mail de aluno, e-mail institucional, aluno tentando conseguir link no Moodle, no Meet, enfim, o ensino híbrido, ele não é fácil, ele cobra muito do nosso tempo, né? É o que o Ricardo Antunes sempre diz, o tempo de trabalho tem sido, como é que se diz, não é dobrado, porque ele é intensificado, essa é a palavra, né? Ontem eu fiz exatamente o exemplo que eu tenho dado, numa tela eu trabalhava com os alunos e na outra eu trabalhava com uma orientação, quer dizer, o tempo está sendo dobrado, se eu estivesse em condições presenciais, eu não estaria fazendo isso, orientando ao mesmo tempo que eu estivesse com a turma em aula. Então é por aí mesmo, né? Mas enfim, vamos lá, vencemos a nossa leitura, já estamos com ela bastante adiantada, né? Isso é bom, é um texto importante, é um texto legal, um texto que revisa a história da classe trabalhadora, desde Marx, que é quando funda efetivamente os estudos materialistas históricos sobre a classe trabalhadora até o nosso tempo. Então, acredito que fica aqui no YouTube o registro da nossa leitura. Eu acho que essa é a grande vantagem, a grande contribuição dessa modalidade que a gente propôs, fica o registro, né? No grupo a gente algumas vezes fez leituras 2, 3 vezes de um mesmo texto, e seria muito legal se tivesse ficado o registro mínimo disso para que a gente pudesse consultar, porque cada vez que o grupo lê um texto, ele lê com uma formação, né? E cada formação tem uma contribuição a dar para o texto, né? Tem colegas que passam pelo grupo, deixam de frequentar, porque tem que trabalhar e tal, então esse registro eu acho muito importante, né? Esse registro que fica, e o YouTube, essa plataforminha hostil, capitalista, né, nos propicia, então o Lenin dizia isso, o capitalismo não vai acabar por um enfrentamento, ele é um muro, né, uma paredona muito grande, a gente não vai acabar com ela dando murros nela, a gente vai acabar com ela pelas próprias fissuras que ela tem, puxando tijolinho por tijolinho, e a nossa leitura aqui, essas ao final serão aproximadamente 35 horas de
de leitura, ela é um tijolinho aí nessa militância, né? Eu costumo chamar de leitura militante. Então, a gente está transmitindo também ali no Facebook, se alguém está nos vendo, tem ali umas pessoas nos vendo no Facebook. Se estiver nos vendo ali, venha, por favor, para o YouTube, aqui que a gente está dialogando. Então, no encontro passado, na leitura passada, a gente foi ali na página 138, falávamos de alguns autores, na sequência, estavam exatamente, deixa eu só recuperar, Luísa, tem um subtítulo na 133, aí então ele começa, o Marcelo Badaró, né, fala do Marcel van der Linden, o holandês, depois vai para Ellen Wood, depois um indiano chamado Jairus Banaji, depois Dale Tomic, ou Tomic, provavelmente seja Tomic, depois falava de Vera Zasulich, aquela que se correspondeu com Marx, né? Depois foi para o Trotsky, depois para José Carlos Mariátegui, o peruano, e aí então tinha um degrauzinho no texto, um pouquinho abaixo da metade da 138, e aí então ele falava sobre, ainda em relação à América Latina, e ia começar a falar sobre, na minha opinião, cara importante teoria marxista da dependência. Eu acho que é por aí que a gente começa, Luísa, tá? Antes aqui tem uns comentáriozinhos. Ó, a Cristina tem estado presente sempre. Bom dia, Cristina, bem-vinda, obrigado. O Flávio, o professor Flávio, lá do Piauí. Passei para dar um alô, mas vou assistir depois porque estou corrido, dezenas de bancas de TCC via remota. Ah, viu, o trabalho remoto, que nós estávamos falando. Valeu, Flávio, muito obrigado. E o Agnaldo Costa Mina também tem estado presente, muito obrigado, Agnaldo. Vamos à leitura, camaradas. Você começa, Luiz, ou começo eu? Você que sabe. Posso começar. Então vai, depois eu assumo um pouquinho e a gente vai trocando. Uhum. Último parágrafo, então, da 138. Ainda em relação à América Latina, foi com a chamada teoria da dependência, em sua versão marxista dos anos 1960, que o estudo do caminho específico, mas subordinado do desenvolvimento capitalista nesse espaço periférico, começou a libertar-se, de forma mais incisiva, das tentativas de reprodução do modelo europeu de evolução dos modos de produção. Um dos mais expressivos representantes dessa perspectiva foi Rui Mauro Marini. No que interessa à discussão neste livro, uma das mais importantes sugestões apresentadas pela teoria marxista da dependência, tal como desenvolvida por Marini, diz respeito às especificidades da exploração do trabalho na periferia capitalista. Deixa eu só fazer um corte, Luísa. Então, tem um ponto final aqui, né? Então, é isso mesmo. Ali eu sublinho o que é o Rui Mauro, então? A especificidade da exploração do trabalho, sobre a classe trabalhadora, na periferia do capital, que não está no coração do sistema burguês. A Europa do Oeste e os Estados Unidos do Leste e o Japão. Tem uma notinha que ela puxa ali sobre dialética da dependência, que vai estar num livro organizado pela Traspadini, pelo Stedley. Rui Mauro Marino, Vida e Obra, saiu pela Expressão Popular. Eu confesso que isso é o que eu li de Marini, tá? Eu não li, não tenho uma vasta leitura de Rui Mauro Marini. Eu li o livro que a Traspadini e o Stedley organizaram, tem uma longa introdução dela, é um belo livro, né? E tem vários textos do Marini que, segundo eles, são os mais importantes. É isso que eu li do Marini, eu não li outra coisa que não esteja ali. E a partir dali eu pulei para as outras leituras, claro, né? O Teotônio dos Santos, a Vânia Bambirra, o André Gunder Frank e... Quem? Esqueci de alguém? Acho que são esses, eu acho que não esqueci de ninguém. Então tem só a notinha ali chamando a atenção. Sobre os anos 60, uma excelente síntese dos principais pressupostos das propostas, o livro da Traspadini e do Stedley, né? Da dependência pode ser encontrada em... o Carcanholo também. Tem 2 vídeos do Marcelo Carcanholo, que é excelente no YouTube. Ele é um jovem professor, muito didático, vale a pena também ouvir os vídeos do Carcanholo. Também tem uma série de aulas ministradas pela Roberta, pela Traspadini, na Unila, em 2016, 17, eu vou pedir desculpas por não ter bem a referência, mas você coloca assim, não é IELA, é Universidade Latino-Americana, a Unila. Se você colocar no YouTube Unila,
Roberta Traspadini. Aula, você cai no vídeo. São 2 vídeos, 2 longas aulas. Ela é uma aula filmada, não é um vídeo feito como vídeo, é um vídeo que resultou da filmagem de uma aula. Então ela está muito bem à vontade, dialogando com os alunos, senta na mesa, conversa, as pessoas participam. A Roberta é muito lúcida para explicar sobre teoria marxista da dependência. Tá? Então são essas 2 dicas, o livrinho da expressão, os outros teóricos da TMD e a Roberta Traspadini, junto com o Stedley, claro. Tá? Deixa eu só ver aqui, Luiz, antes de te devolver a palavra. E o Ceia também chega. Bom dia, Ceia. Muito obrigado. Pois não, Luísa. Continuando, então. Agora na 139. Premido pela dependência em relação ao imperialismo, um capitalismo periférico como o brasileiro só poderia desenvolver-se extraindo uma quantidade suficientemente elevada de mais valor, de forma a garantir não só a reprodução do capital internamente, mas também a remuneração do capitalismo central, em uma espécie de compensação por suas desvantagens relativas. Essa transferência de valor se realizaria, segundo Marini, por meio das trocas desiguais que caracterizam o comércio externo e as remessas de lucros das multinacionais, pagamentos de royalties por patentes, financiamentos externos, etc. Entre uma economia dependente, com menor composição orgânica de capital, e as economias centrais imperialistas. Para compensar essa apropriação externa, é necessário, portanto, perenizar formas de compreensão do salário abaixo de seu valor, próprias das economias dependentes, para além das formas de ampliação relativa, sempre limitadas pela produtividade inferior à dos países centrais, e absoluta do mais valor. A condição central para o desenvolvimento capitalista dependente é, portanto, essa superexploração da força de trabalho. Eu chamo a atenção, mais uma vez, interrompo a leitura da Luísa para exatamente essa frase. Isso aqui é uma heresia, dizer que o trabalho Isso aqui rompe completamente o paradigma marxiano de compra pelo valor, vende pelo valor, né? Então, mas como isso é um revisionismo de Marx, é uma reformulação de Marx? Não, não é nada disso. Aqui o Badaró deixa bem claro. Compra pelo valor, vende pelo valor. Só que ao remunerar menos o trabalhador, a superexploração do trabalho que está exatamente na frase que a Luísa acabou de ler, condição central para o desenvolvimento capitalista dependente, é, portanto, essa superexploração. Esse é o termo do Marini, né? Da força de trabalho. Como que superexplora? Comprando abaixo do valor? Mas não diretamente. Porque incide orientando e dando aula ao mesmo tempo. Exatamente, incidindo sobre a renda do trabalhador, aumentando a exploração mesmo sobre o tempo, que é o que a Luísa acabou de exemplificar, mas sobretudo sobre a renda. Paga pouco. Em linhas muito gerais, eu diria, é mais barato produzir um carro da Volkswagen no Brasil do que produzir um carro da Volkswagen na Alemanha. O salário de um operário lá onde é que fica a Volkswagen na Alemanha, nem me lembro agora, mas enfim, um salário de um operário lá é mais alto do que o salário de um operário aqui, por isso é que superexplora o trabalho, né? Então essa é a ideia, tá? Apenas isso. Tal categoria não foi pensada para dar conta de cada situação específica de exploração do trabalho, mas visava explicar a combinação de variadas formas de exploração no conjunto das relações sociais capitalistas latino-americanas. De acordo com Marini, o problema colocado pela troca desigual para a América Latina não é precisamente o de se contrapor à transferência do valor que implica, mas compensar a perda de mais-valia, e que, incapaz de impedi-la no nível das relações de mercado, a reação da economia dependente é compensá-la no plano da produção interna. Voltando às palavras de Badaró. Diante desse problema gerado pela dependência, as saídas adotadas pelas economias periféricas da América Latina combinariam 3 formas de expansão da extração de mais-valor comentadas por Marx.
Agora, de novo, ele vai falar sobre a renda. Então, percebam como que superexplora o trabalho. Isso eu aprendi também dialogando com um colega de grupo, o Marcos Correia, que trabalha com a TMD. Eu, inclusive, tive a honra e o prazer de ser banca do trabalho de qualificação do Marcos. Ele lembra muito bem isso, né? Que incide sobre a renda. A superexploração tem a ver com a incidência sobre a renda do trabalhador. Paga menos, ou seja, eu trabalho, né, sou empregado, mas a saúde é de má qualidade, a segurança é de má qualidade, não tem, é um país extremamente violento e inseguro, a educação é de péssima qualidade, então eu acabo não tendo tudo que eu financio através do meu trabalho. Então é sobre a renda. Então, agora a Luísa vai novamente ler esse trecho que vai falar sobre a renda. O aumento da intensidade do trabalho, o prolongamento da jornada de trabalho e a redução da capacidade de consumo dos trabalhadores para patamares inferiores ao padrão necessário à adequada reprodução da força de trabalho, mediante a redução dos valores dos salários, normalmente equivalente aos valores médios necessários, numa dada circunstância histórico-social, à reprodução da força de trabalho. Assim, no movimento de formação do capitalismo na periferia dependente, que partiria das determinações imperialistas para impor um padrão à produção local na periferia, Marini localiza tanto a escravidão quanto sistemas híbridos de exploração do trabalho, entre o assalariamento e a servidão, como no exemplo do sistema de barracão, no campo brasileiro. Na agricultura de exportação, como uma das vias pelas quais a América Latina chega ao capitalismo. Os argumentos até aqui compilados reforçam, por um lado, a necessidade de uma definição bastante ampliada de classe trabalhadora, para dar conta do conjunto de situações em que predomina a mercadorização compulsória da força de trabalho, como propõe a noção de trabalhadores subalternos, de Van der Linde. No entanto, a definição da classe trabalhadora proposta por Marx e seguida pelo debate da vertente mais crítica do marxismo no século XX, da qual aqui buscamos apenas alguns exemplos, vai muito além da dimensão mais estritamente econômica, da força de trabalho como mercadoria subordinada ao capital, comportando também uma dimensão política da classe como sujeito social. Perfeito. Na verdade, era aqui que tinha a dimensão econômica, foi até na viradinha da 139 para 140, e agora ele fala da dimensão política. Vou ler até o final da página, Luísa, depois você lê um pouquinho para ficar bem dinâmico a troca. Então vamos lá. Como combinar o reconhecimento de que a subsunção ao capital envolve relações de trabalho não assalariados, especialmente na periferia do mercado mundial, com a preocupação em identificar os sujeitos sociais da transformação histórica? Sugerimos aqui que, por meio da categoria classes ou grupos sociais subalternos, que é o que o Badaró está propondo, né, se pode apontar um caminho de análise que respeite as distinções no plano da consciência coletiva e, portanto, de seus projetos societários entre diferentes grupos de trabalhadores subordinados ao capital, uma vez que são submetidos compulsoriamente a um processo de mercadorização de sua força de trabalho. Para chegar a isso, podemos partir da própria definição de trabalhadores subalternos, aquela do Van der Linden, a gente trabalhou com isso no encontro 33, para quem vai buscar, tá? Buscando ir além da homogeneidade abstrata da exploração da mercadoria, força de trabalho, pelo capital, de forma a tentar alcançar a concretude da ação social dos sujeitos coletivos. Percebam o salto aqui que o Badaró vai dar. A categoria subalternos, entre aspas, ele está se referindo a Van der Linden, né? Surge na proposta de Van der Linden, tendo por referência o tempo tal como foi empregado pelos chamados estudos subalternos, sugerido a partir da iniciativa do historiador indiano Ranajit Guha, se escreve G-U-H-A, deve ser Guha, né? Eu não sei a pronúncia. Preocupado em superar os limites tanto da visão colonialista quanto da historiografia nacionalista indiana, que conferiu atenção especial às lutas anticoloniais dos grupos sociais urbanos,
mas negligenciou completamente a maioria camponesa da população e suas fragmentadas, porém relevantes manifestações de resistência. Gurra, o historiador indiano aquele, né, definiu os subalternos nos escritos que inauguraram toda uma linha de estudos nas décadas seguintes, em oposição às elites coloniais e locais. Assim, sua definição, a do historiador indiano, ampla, tratou povo, entre aspas, classes subalternas, entre aspas, como sinônimos de forma bastante inclusiva. É um texto dos anos 80, a nota de rodapé aqui do Badaró é de 82, tá? Então vai dizer aqui o Gurra, é ele, né? Nota 94, 54, sim, tá. Então ele diz, os grupos e elementos sociais incluídos nessa categoria representam a diferença demográfica entre a população total da Índia e aqueles que foram descritos como de elite. Algumas desses grupos, dessas classes e grupos, como as chamadas mais baixas da aristocracia rural, as camadas mais baixas da aristocracia rural, os latifundiários empobrecidos e os camponeses médios e ricos que, naturalmente, aqui entre aspas, figuravam na categoria povo e subalternos, poderiam, em certas circunstâncias, agir a favor da elite. Aqui a gente lembra de saída a própria Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa, como sabemos, mas jamais teria ocorrido sem o apoio dos camponeses, dos estratos de uma pequena burguesia urbana. Então, sem esse apoio jamais teria acontecido. E a gente sabe que a burguesia, eu vou cometer uma heresia que vou citar o Gessé no meio de uma leitura do Badaró, mas o Gessé mesmo costuma chamar a classe média de tropa de choque da burguesia. Muitas vezes, grupos minoritários, pequenas burguesias, camponeses, artesãos, hoje mesmo, né, nos dias de hoje, os entregadores de aplicativo, que são empobrecidos, são explorados, mas apoiam a narrativa da teologia da prosperidade. Não é isso que o historiador indiano está falando aqui. Vejam, poderiam, em certas circunstâncias, agir em favor da elite. Muitas vezes agem em favor da narrativa, do projeto econômico de quem lhes explora. Como já explicado, a ser classificados como tal em algumas situações locais regionais. Uma ambiguidade que depende do historiador para resolver com base em uma leitura fiel e sensível da evidência. Volta ao texto, ele vai para outro historiador. Alguns anos depois, Ashok Sen, eu não sei se a pronúncia está correta, mas é A-S-O-K, Ashok, ou Azok, de certo, né? No bojo do mesmo movimento, reforçaria o uso da expressão classes subalternas, para definir toda a população que é subordinada em termos de classe, casta, idade, gênero e ofício, ou em qualquer outro modo. Na virada para os anos 1990, no entanto, os estudos subalternos, vejam, saímos agora dos 80, tá? Aquele texto do historiador indiano é de 82. No entanto, os estudos subalternos sofreram forte influência do já comentado giro linguístico. Ele apareceu no capítulo 3, se não me engano, né, leituras atrás, bastante tempo atrás. E se distanciaram, na maior parte dos casos, de preocupações analíticas que envolvessem as classes sociais e seus conflitos. Vamos a Gramsci agora. No entanto, em sua primeira fase, Gurra, o historiador indiano, e os historiadores indianos ligados a seu projeto buscaram a categoria subalternos em Antônio Gramsci, o qual também foi referido por Van der Linden. Vejam, a mistura que o Badaró está compondo aqui. Retomar a chave explicativa original de Gramsci, que não coincide sempre com suas apropriações aqui comentadas, pode ser um caminho frutífero para encarar, no passado e no presente, o potencial emancipatório do conjunto de trabalhadores
e trabalhadoras submetidos à exploração do capital. Então, parece que você não tratar a classe trabalhadora como toda uma, é aquilo que eu tenho chamado a atenção como toda uma só apenas, né? Ela é múltipla, ela é heterogênea, ela é multifacetada, como diz o Ricardo Antunes, ela é polissêmica, ela é dotada de vários sentidos, né? E, portanto, a gente tem que avançar mesmo na ideia de classe trabalhadora. A gente esteve numa banca, a Luísa estava na banca de um colega, dias atrás, que foi criticado por modismos e tal, por estar trazendo conceitos um tanto novos demais, né? Um professor lá da economia, de um perfil mais ortodoxo, criticou isso. Ele diz, olha, basta falar classe trabalhadora. Então vejam, o Badaró também chamando a atenção aqui que pode ser que isso só não baste. É o que o Badaró diria para esse professor lá da banca, que eu admiro muito, aliás, né, gosto muito. Mas vejam como dentro da academia mesmo, uns dizem que classe trabalhadora é um conceito suficiente para tratar quem vive do seu trabalho, né? Há quem chame hoje o PCB, por exemplo, os historiadores do PCB, do Partidão, dizem que você tem que chamar de explorados do mundo inteiro univos, né? Que Marx escreveria assim. Eu acho inovador demais. Outros dizem classe que vive do trabalho, sobretudo ancorado em Ricardo Antunes. Outros vão que nem Rui Braga e dizem o precariado, que é mais amplo que classe trabalhadora. Mas vejam, o próprio Badaró está dizendo que classe trabalhadora pode ser um conceito ampliado. Voltemos aqui. Vai dizer então, subalterno seria outra nominação nesse sentido, né? Porque nem todo trabalhador é subalterno, é isso que eu quero chamar a atenção em resumo, nem todo trabalhador é subalterno. Há um conjunto de trabalhadores, aqueles CEOs, aqueles colarinhos brancos. No tempo de Marx já tinha isso. Os inspetores de fábrica eram explorados, eram trabalhadores, mas eles eram instrumentos do capital para espizinhar, para arrancar força de trabalho dos trabalhadores. Então, o conceito de classes, ou grupos subalternos em Gramsci, permite mais do que uma linha de leitura. De um lado, ao se referir aos subalternos, quando abordando as complexas sociedades capitalistas do século XX, introduz uma reflexão, veja, o Badaró se mostrando menos ortodoxo, vejam, uma reflexão sobre o momento em que as massas populares abandonam a passividade e assumem o papel de pessoa histórica, de protagonista. Trata-se de uma análise sobre o processo por meio do qual a consciência de classe se eleva a partir do senso comum, quando os limites de uma visão de mundo messiânica, alimentada pelas leituras deterministas, são superadas pela filosofia da praxis. E aqui temos um conceito caro no grupo, né? O título do livro, aquele do Vasquez, né? O materialismo histórico. O livro foi feito nos anos 60 e nos anos 60 você não podia falar em comunismo, materialismo histórico, isso era inclusive perigoso. Então as pessoas arrumavam títulos criativos para os seus textos. Aqui na América do Sul, o Sánchez Vasquez botou no seu livro Filosofia da Praxis. Do que ele estava falando? De Marx, de materialismo histórico. O Karel Kozic colocou dialética do concreto. Do que ele estava falando? Ele estava falando de materialismo histórico, né? Em sua manifestação mais elaborada. Está nos cadernos do Cárcere essa referência. Na acepção, as classes subalternas correspondem àquelas que, na luta revolucionária, podem constituir-se em uma frente única, anticapitalista, principalmente o proletariado e o campesinato. Que beleza, hein? Então ele está trazendo a ideia de subalternidade, né? Há hoje também uma série de nomenclaturas, estudos decoloniais, a decolonialidade, né? Então são novidades aí que vão aparecendo ao longo do tempo. Deixa eu só ler dois comentários. A Cristina, antes o Ceia chegou a falar, e no sentido de tempo de trabalho, pagando um salário, congelando, sim, como que superexplora a força de trabalho. A Cristina coloca, quais as diferenças se percebe sobre a exploração e precarização?
do trabalhador, da iniciativa privada e do funcionário público. Cristina, esse é um meio bastante controverso. Diz-se, né? Se pensa que Marx definiu muito bem que trabalho produtivo é aquele que produz mais valor, mais valia para o capital, ponto. Nesse sentido, o trabalho do serviço público não seria um trabalho produtivo, porque ele não produziria mais valor diretamente para o capital. Então seria basicamente essa a diferença. Mas isso não é consenso, ao contrário, isso é fruto de profundo dissenso, tá? Então a exploração é diferente, porque no setor privado você produz mais valia diretamente para o capital e no setor público indiretamente, não diretamente, então não é produtivo. Por exemplo, o trabalho do professor é produtivo ou improdutivo? Aí a gente pode dizer de forma resumida, se você trabalhar numa escola privada, é produtivo. Se você trabalhar numa escola pública, é improdutivo, por exemplo. Mas eu resumi bastante para a gente não ficar, né, discutindo muito. Mas é fruto de uma boa discussão isso, Cristina. E a Cuca chega. Bom dia, Cuca Reis. Muito obrigado. A Cuca, eu acho que é soteropolitana, se não me engano, lá de Salvador. Você lê um pouquinho, Luísa? Pode ser? Beleza. Vamos lá. O conceito de classes ou grupos subalternos também é útil para que Gramsci discuta as dimensões espontâneas e organizadas dos movimentos conduzidos por essas classes. A espontaneidade teria representado historicamente um papel constitutivo da ação das classes subalternas. Agora vamos para as palavras de Gramsci, Caderno do Cárcere. Pode-se dizer que o elemento da espontaneidade é característico da história das classes subalternas, aliás, dos elementos mais marginais e periféricos destas classes, que não alcançaram a consciência de classe para si e que, por isso, sequer suspeitam que a sua história possa ter alguma importância e que tenha algum valor deixar traços documentais dela. Voltando às palavras de Badaró. Partindo do exemplo por ele vivido das greves revolucionárias de Turim, na virada dos anos 1910 para 1920, Gramsci procurou demonstrar como a organização surgida do setor mais consciente das classes subalternas deve partir justamente do elemento espontâneo das suas manifestações de revolta para dirigir-lhes com um programa de reforma intelectual e moral, nesse caso, uma conscientização revolucionária, evitando tanto repudiar de imediato o espontaneísmo, quanto permitir que dele triunfe a tendência à fragmentação das lutas. Ou seja, por meio desse conceito, Gramsci utilizou a dimensão sobre o potencial do proletariado, em aliança com os outros setores subalterizados pelo desenvolvimento desigual capitalista, como sujeito histórico transformador. Relembrando o Biênio Vermelho, Gramsci afirma que o elemento de espontaneidade não foi negligenciado pela direção política, pelo contrário. Aí as palavras de Gramsci. Foi educado, orientado, purificado de tudo o que de estranho podia afetá-lo, para torná-lo homogêneo em relação à teoria moderna, mas de modo vivo, historicamente eficiente. Os próprios dirigentes falavam de espontaneidade, do movimento. Era justo que se falasse assim. Esta afirmação era um estimulante, um tônico, um elemento de unificação em profundidade. Era, acima de tudo, a negação de que se tratava de algo arbitrário, aventuroso, artificial, e não de algo historicamente necessário. Dava à massa uma consciência teórica, de criadora de valores históricos e institucionais, de fundadora de estados. Esta unidade de espontaneidade e direção consciente, ou seja, de disciplina, é exatamente a ação política real das classes subalternas, como política de massas, e não simples aventura de grupos que invocam as massas. Esse é um assunto super controverso dentro do marxismo, né? Espontaneísmo e luta de classes, né? Tem um vídeo de uns 10 anos atrás do professor Mazeu, Antônio Carlos Mazeu, né, da Unesp de Marília, ele é professor da Unesp, foi um vídeo
feito pela Boitempo, se não me engano, tem uns 10 anos, ele é antigo, que é Reboquismo e Luta de Classes. É sensacional, é uma aula pública do Mazeu, assim, sensacional. Reboquismo no sentido de que vai a reboque, né? Espontaneamente, portanto. Então aqui é o Gramsci falando, e o Gramsci a gente tem que lembrar, né? Vai estar tratando aqui depois que Lenin, depois que Rosa já trataram disso também. Então, direção consciente, e aí Lenin iria chamar em intelectuais, não, Gramsci vai falar em intelectuais orgânicos, o Lenin falava em, como é que se chama ali, como é que chama as lideranças, como é que o Lenin chamava? Ai, caramba, como é que dirigentes, mas me foge a palavra do Lenin, como é que é? Não vou lembrar, me faltou a palavra mais importante, que é o que vai dar coordenação, organização às massas, ao espontaneísmo das massas, né? Antes de avançar, a Cristina diz assim, mas o funcionalismo público ajuda e protege o capital. Claro, Cristina. Burocraticamente, no serviço público burocrático, administrativo, nós do setor da educação, eu, por exemplo, sou funcionário público do setor de educação, reproduzimos a força de trabalho, produzimos a força de trabalho, aquilo que o Ricardo Antunes chama no pequeno livrinho dele de Fábrica da Educação, e a polícia, a segurança pública, a Cristina eu não me lembro se policial militar ou policial civil aposentada, né? A Cristina mesmo, sabe, trabalhou a vida inteira, ela era a tropa de choque da burguesia, sem querer, sem saber, mas precisava sobreviver, comprar leite para os filhos. Então a gente trabalha, defende o capital, é assim mesmo, Cristina. Acredito, concordo com você. Trabalhei em greves para fazer controle de tumulto, tá aí, ó, pronto. Tá aí, ó, trabalhador contra, claro, Cristina. E nós, cara, olha só, Cristina, eu não me lembro se você é daqui do Rio Grande do Sul. Aqui tem uma contradição, assim, que para mim é a que mais me doeu na vida, o dia que eu vi. Policiais, militar, a Cristina é policial militar aposentada, ó, exatamente, tá? A Cristina, uma vez eu estava numa greve, num protesto, estavam os PMs, né? Os PMs, estava nós de um lado e eles de frente para a gente, assim como que contendo exatamente o trabalho que a Cristina fazia. Então éramos trabalhador contra trabalhador em lados opostos, nos vendo como adversários, inclusive. Dias depois, eu nunca me esqueci dessa cena, eu encontrei aquele mesmo PM numa sala de espera do IP. O que é o IP? É o Instituto de Previdência do Estado, que agora já não é mais, ele está privatizado, né? Mas é exatamente isso. Quer dizer, na rua, nós éramos adversários, mas éramos colegas na sala de espera, porque éramos, né, eu era, enfim, atendido com a previdência do IP, com a saúde do IP. A gente, horas depois, estava compartilhando de uma mesma necessidade. Prova de que a gente não é adversário, a gente, em verdade, é uma coisa mesma, né? Isso é terrível, cara, e caiu minha ficha. O Ceia diz: a margem de lucro no Estado burguês vai massacrar o trabalhador sempre. Quanto mais um aumenta, o outro desce. Isso. A citação defende o mínimo, porém atrela ao dólar para baratear a produção do capital internacional. Sim, esse é o grande ciclo, Ceia. Você fez uma síntese, um resumo do grande ciclo. Perfeito. E a Cristina diz também, sim, Caxias do Sul, atualmente morando em São Leopoldo. Olha, que legal. Muito bom, pois é. E provavelmente você tivesse IP e o professor, eu tenho essa lembrança, né? Éramos adversários, digamos assim, entre aspas, lá na luta política, na arena política, mas na arena mais particular da saúde, somos dependentes de um mesmo médico, de um mesmo plano, de uma mesma fonte pagadora, tínhamos o salário atrasado do mesmo jeito. E o Ceia diz, eles compram mais coisas aqui com uma moeda que vale 5 vezes. Exato, exato. Aí também inclui a superexploração, porque aqui a renda é menor. Perfeito, Ceia. Você captou a mensagem aqui do Badaró. Perfeito. Mais um trechinho, Luísa, pode ser? Uhum. É justamente a discussão sobre a tendência ao espontâneo e ao fragmentário nas classes subalternas, combinada ao debate sobre a forma da consciência, que serve de ponte para entendermos a dimensão mais ampla, no que tange a sua historicidade, que Gramsci atribuiu ao conceito de classes subalternas, empregando-o, por exemplo, para tratar dos escravizados romanos e dos camponeses medievais
submetidos ao senhorio. Nessa dimensão histórica, o que Gramsci propôs foi um caminho metodológico de análise, por vezes na forma de um plano de estudo, que buscasse resgatar a história desagregada e episódica desses grupos, procurando perceber nela uma tendência à unificação, que é continuamente rompida pela iniciativa dos grupos dominantes e, portanto, só pode ser demonstrada com ciclo encerrado, se este se encerra com sucesso. Retomando o problema central da discussão, recorri a Gramsci para destacar que, tanto na dimensão da análise de seu presente, intimamente relacionada ao projeto social revolucionário que propunha, quanto ao particular em suas notas metodológicas para o estudo do passado, sua concepção de classes subalternas pode ser bastante pertinente para o estudo histórico hoje desenvolvidos, para os estudos históricos hoje desenvolvidos. Na análise de Gramsci, assim como nas de Lenin, Trotsky, Mariátegui, a preocupação com a dimensão subjetiva da consciência de classe e, portanto, da ação da classe como sujeito histórico está marcadamente presente, num sentido que retoma e desenvolve a concepção de Marx. Recolocando os exemplos anteriormente mencionados, mediante a categoria classes subalternas, talvez seja possível dar conta da dimensão de classe do processo de subsunção formal do trabalho, o assalariado, mas também o trabalho não livre, ou aquele por conta própria, ao capital, em situações periféricas, ou até mesmo centrais, em que convivam diversas formas de exploração do trabalho, sem, contudo, perder de vista os complexos caminhos da definição da subjetividade coletiva das classes sociais, ou seja, incluindo a diversidade de projetos societários que essas diferentes formas de exploração podem gerar, atentando para sua tendência à unificação que só pode completar-se em movimentos históricos nos quais o aspecto da organização e do espontaneísmo se complementem de forma bem-sucedida, como destaque, é claro, para as experiências revolucionárias. Aqui tem um detalhezinho, nós estamos chegando no finalzinho da nossa leitura de hoje, e aqui eu sublinhei algumas coisas. Claro que vocês... Opa, tá pequeno ali, deixa eu aumentar aqui, que quando a Luísa tá lendo, eu aumento. Eu deixo... Olha lá, ó, nós estamos lendo exatamente esse trechinho, ó. Eu deixei muita coisa sublinhada, porque importa só, olha só, retomando, ó, complexos caminhos de definição da subjetividade coletiva da classe trabalhadora. O que faz o trabalhador se dar conta que é trabalhador não é simplesmente a sua dimensão material de ser trabalhador, de receber um salário de uma mesma fonte, de executar o mesmo trabalho, de trabalhar no mesmo lugar. Não, existe uma dimensão subjetiva da classe trabalhadora. É um sentimento íntimo, profundo, que faz um se ver ou não se ver como solidário ao outro. É isso que o Badaró está chamando aqui. Logo, daqui umas 4, 5 linhas, ele vai fazer uma síntese em 3 linhas da análise toda. Mas então ele já está anunciando aqui, ó, incluindo diversidade de projetos societários, ou seja, cada grupo social, cada grupo de trabalhador vai ter um projeto societário diferente, um estilo de vida diferente, uma relação de consumo diferentes. Uns vão morar num bairro mais legal, outros vão morar num bairro mais pobre, outros vão morar na favela, outro na vila, outro, enfim, né? Diferentes formas de explorações pode gerar, claro. E aqui ele fala um pontinho antes de seguir. Organização do espontaneísmo se complementem. Isso aqui é sensacional, né? Porque se você centrar na organização, você massacra, você desanima, você desmotiva o vigor, o fogo revolucionário que o espontaneísmo carrega. Mas se você deixar as massas, as populações, as classes trabalhadoras, os grupos, ao espontaneísmo somente pelo fogo que carrega, pelo ânimo que tem, ele se perde. E o exemplo mais claro disso são as manifestações, por exemplo, de 2013. Ali havia muito espontaneísmo à disposição. As pessoas estavam de fato esgotadas. Era contra tudo que está aí, isso está entre aspas, né? Repito, contra tudo que está aí, era contra a corrupção, contra isso, contra o governo, não é por 20 centavos, era contra tudo e contra todos, era um espontaneísmo total.
Quem canalizou para azar da esquerda a luta, a narrativa, foi a direita. A direita colou nesse pessoal e tanto que a direita se vê como disruptiva, revolucionária, né? A direita é reacionária, conservadora, como diz o Vladimir Safatli, é um reacionarismo conservador. Qual é a revolução que eles querem? É a revolução de voltar 40 anos no tempo para uma ditadura. Quer dizer, é uma burrice em termos, é um oxímoro em termos. Então é isso. O espontaneísmo sem dirigência, sem o que o Badaró está chamando aqui de organização, cara, não me vem o termo do Lenin, pelo amor de Deus, como é que ele chama isso? Que a teoria revolucionária que nos dá, né? A teoria revolucionária que forma classes dirigentes. Não me vem a palavra, não adianta, não vem a palavra. Mas enfim, que é o que vai dar, que é o que vai conduzir, que é o que vai dar realmente organização para a classe trabalhadora, e aí, claro, num sentido propriamente revolucionário, propriamente progressista, no sentido de progresso mesmo, de revolucionar o que está posto para uma nova fase de trabalho mais livre, de fato, né? Então, caminhando para o finzinho, Luísa, por favor, se você puder mais um trechinho. Em outras palavras, em determinadas situações históricas, nas quais o capital subordina diferentes grupos sociais por meio de relações de trabalho, que nem sempre envolvem o assalariamento, poderíamos compreender melhor o processo se, em vez de relacioná-lo a uma única classe de trabalhadores subalternos, como sugeriu van der Linden, atentássemos para as especificidades, mas também para as possíveis tendências à unificação da ação coletiva, a que Gramsci se refere por meio da categoria classes subalternas, ou seja, grupos sociais que, embora se subordinem ao capital, podem distinguir-se por formas distintas de consciência social, cuja tendência à unificação pode vir a manifestar-se em momentos específicos de agudização das lutas sociais. É isso que eu estou chamando de resumo da análise. De novo, repito, grupos sociais que, embora se subordinem ao capital, por exemplo, os aplicativos, tem aqui no canal uma entrevista com a Tirsa Drummond, uma entregadora de aplicativo, estudante de pedagogia da URGS, militante do Partidão, foi candidata agora na última eleição para vereadora, claro, não se elegeu, né? As candidaturas do Partidão, com uma demonização do comunismo, dos meios de comunicação, não conseguem fazer voto, né? Mas ela é uma lúcida militante, uma lúcida estudante e também uma lúcida trabalhadora do setor precarizado de aplicativos. Ela fala sobre corpo, sobre gênero, sobre precarização, sobre exploração. É uma entrevista monumental, eu diria, da Tirsa Drummond. E ali, então, ela fala aqui, ó, eu me lembrei da Tirsa porque exatamente aqui, ó, embora se subordinem ao capital, eu perguntei para a Tirsa na entrevista, a entrevista foi feita por mim e 2 alunos da economia, a Débora e o Matheus, para a produção de um texto, de um artigo, né? E aí, então, eu perguntei para a Tirsa assim, mas Tirsa, os teus colegas, os entregadores, eles não são todos militantes de esquerda, são exceção, você que é uma militante do Partidão. Ela disse, sim, exatamente, são conservadores, em sua maioria bolsonaristas, para dizer mais claramente. A Tirsa fala, se não me engano, ela chega a dizer isso, que é exatamente o que está aqui, que o Badaró está falando, ó. Embora se subordinem ao capital, por exemplo, os entregadores de aplicativo, são os ferrados, são os super explorados. A exploração que eles sofrem possui tantos recortes que é inominável, todos, assim, em tão pouco tempo. E eles mesmo assim adoram, se dizem patrões de si mesmo, se dizem empreendedores, se dizem livres do capital. Não, ao contrário, se subordinem ao capital, podem distinguir-se, diz o Badaró aqui, por formas distintas de consciência social. A consciência virá, talvez virá, muito provavelmente virá, com o tempo, com a conscientização, com a militância minha, da Luísa, fazendo leitura, da Tirsa junto com eles, dos outros colegas que fazem leitura, das traduções que os caras vão fazendo ali na Expressão Popular, na editora Baioneta, o João Carvalho, o
aquele outro menino que traduz com o Jones, o Gabriel Landi, o Jones, o Humberto, e a gente vai militando, entendeu? O Humberto no PSOL, por exemplo, né? A gente vai conseguindo aos pouquinhos sensibilizar cada um deles, ó. Então diz assim, bom, então, se subordinem ao capital, podem distinguir-se de forma de consenso social, cuja tendência à unificação pode vir a manifestar-se. Badaró não está dizendo aqui que necessariamente virá, inexoravelmente virá. Não, pode vir, poderá não vir. Poderá vir a manifestar-se em momentos específicos de agudização da luta social. E nós vivemos, cara colega Luísa, caros colegas que estão nos vendo e ouvindo, a agudização da luta social. Nesta quadra histórica que estamos vivendo, agora, essa leitura nós estamos fazendo às 10h24 do dia 5 de fevereiro de 2021. Estamos num momento de profunda agudização da luta social. Eu vou fazer hoje de tarde ou amanhã uma live aqui mostrando um texto, lendo publicamente aqui, um texto que o professor Luiz Felipe Miguel, da UNB, publicou na Folha de São Paulo dia 3 de agora, 2 dias atrás, que o fortalecimento do governo com a dominação das duas casas, portanto agora a narrativa da teologia da prosperidade, do ultraliberalismo, tem o executivo, agora tem o legislativo, só não tem o Supremo, mas o terá, muito provavelmente, com a nomeação de um juiz este ano ainda, com a saída de mais um, o Melo, né, o Marco Aurélio Melo, que se aposenta, enfim, termina o prazo dele como servidor público. A PEC da Bengala permitiu-os ficar até 70 anos. Então, é isso, a agudização da luta social virá. Para que a gente conscientize, para que a gente convide os trabalhadores para a luta social, não basta que haja a nossa militância, é preciso também condições para que essa militância se estabeleça, e as condições são a agudização, por exemplo, da luta social. Viveremos nesse ano, né, Luiz, um período aí de desemprego tremendo, de fome tremenda, a fome volta ao Brasil, ou seja, viveremos tempos aí muito obtusos e a agudização virá. Cabe a nós produzir teoria, fazer leitura, discussão, mostrar de onde vem a classe trabalhadora, quais os momentos que errou, onde acertou. Repito, é um pequeno tijolinho aí nessa luta social, né, Luiz? Nas aulas, nos eventos, a gente fala disso sempre, né? Então tá bem, vamos ao último parágrafo então, Luiz? Vamos. As especificidades do proletariado, predominantemente assalariado, não desaparecem dessa explicação. Tampouco a aposta na potencialidade da classe trabalhadora como sujeito de transformação social. Evita-se, por outro lado, reduzir as relações de trabalho assalariado à forma desigual e combinada como o capitalismo, em sua necessária expansão global, subordinou, ao longo de sua trajetória histórica, a força de trabalho ao redor do mundo. Pensar a diversidade no tempo e no espaço de classes subalternas, sem perder de vista as especificidades da classe trabalhadora, também ela diversa e ampla, é útil não apenas para entender o passado do modo de produção capitalista, mas também sua atualidade em tempos de reprodução ampliada das expropriações e efetivação da precariedade como norma. Perfeito, camaradas. Então, esse é o final do texto. Semana que vem, a nossa leitura 35 serão as considerações finais. Assim é o nome. E ela é bem pequenininha, será uma leitura bastante breve. E é isso, Marcelo Badaró, então, termina dizendo: pensar a diversidade, disso não percamos de vista. Aliás, o livro todo foi um esforço para demonstrar o quanto diverso é, não só a coisa, mas a análise da coisa. Ou seja, não só a classe trabalhadora é diversa, como diversa é as suas formas de análise, suas abordagens, seus estudos, suas composições, né? Sempre no tempo e no espaço das classes subalternas. Aqui ele amplia, ele termina o texto dizendo
ele termina o texto não chamando de classe trabalhadora. Isso para mim é sintomático. Parece que o Badaró está dizendo assim, olha, eu percorri todo esse caminho para chegar no fim e dizer classe trabalhadora não é só trabalhadora, ela é sobretudo toda forma de subalternidade que compõe a classe trabalhadora, né? É útil não apenas para entender o passado, o modo de produção, que é o que ele fez desde o início, desde Marx até nosso tempo, né? Mas também a atualidade, em termos de reprodução ampliada, cada vez mais ampliada, como a Luísa chamou a atenção no início da leitura, primeiro com o trabalho remoto, nos setores de aplicativo, no trabalho part-time, intermitente, nas formas liofilizadas de força de extração de força de trabalho, e efetivação da precariedade como norma. A precariedade como norma. Esse semestre eu tenho a disciplina de políticas públicas com a turma da graduação e eu vou trabalhar o texto do Ricardo Antunes, a terceirização como regra, na qual a precariedade é a norma. Exatamente como o Badaró termina, é a última expressão do livro. Precariedade como norma. Eu que estudei no meu doutorado normatividades, né, é um tema que eu gosto de estudar. Normatividade significa gabaritos, modelos mentais e sociais de referência. Então, a precariedade do trabalho não é mais a exceção. O trabalhador não sofre aqui ou ali residualmente, o trabalho seguro é a regra. Não, ao contrário, o trabalho precarizado é a norma. E como que ele faz para precarizar? O Ricardo Antunes vai te dizer, através da terceirização. Né? Então é isso. Meus comentáriozinhos aqui, deixa eu ver. Tem um Cláudio... Excelente, companheiros. Direto de Maceió, na Alagoas, aprendendo para partilhar. Tá aí, bom termo esse, Cláudio, gostei. Aprendendo para partilhar. Legal, muito bom, muito bom. Claro, porque a gente só pode partilhar depois que tem, né? Nós também estamos fazendo a leitura para ter o que partilhar, ó. Nós trazemos um conteúdo que é o do Badaró, por sua vez escorado num estudo monumental do livro, né? Também partilhou com a gente. E o CEIA e o Capital enxerga toda essa precarização como custo da margem de lucro. Claro, para eles, tudo tem que caber numa planilha, né, CEIA? Tudo tem que caber numa planilha. É verdade. Tá bueno então, camaradinhas? Muito obrigado, Luísa. Muito obrigado, camaradas, a todos que passaram pela nossa leitura. Semana que vem, 9h30, nos encontramos para então a sessão 35, considerações finais da leitura do Badaró, Classe Trabalhadora de Marx ao Nosso Tempo. É isso, Luísa? Joia, valeu, obrigado. Eu vou fazer que nem das outras vezes. Vou baixar aqui eu e a Luísa e subir o logotipo, deixar rodando mais uns 2 ou 3 minutos. Se alguém está nos vendo com um pequeno atraso, dá tempo de ficar registrado aí no YouTube, tá? Mas não abriremos de novo a câmera, nem o microfone, é só para subir o comentário. Obrigado, Cristina, nós é que agradecemos, e obrigado ao Ceia também, que passou por aí. O Agnaldo também, ó, viu como a gurizada dá tchau. Sempre tem um atrasinho, né, Luísa, de uns 30 segundinhos, né? É o streaming, é o programa de streaming que faz esse pequeno atraso, tá bom? Obrigado a todas, obrigado a todos, e hasta la semana que vem. Fiquem bem, se cuidem.